Aqui é o André do Você Top e essa história talvez soe familiar para você. Paulo sabia que precisava se exercitar mais. Ele se olhava no espelho pela manhã, todos os dias, e não gostava muito do que via. Estava completamente sedentário havia meses. E pior, continuava pagando a mensalidade da academia, mesmo sem nem se lembrar mais do rosto da recepcionista. Ele até tentava, chegava a ir uma, duas, três vezes na semana, mas depois passava meses sem dar as caras. Pior, a culpa que ele sentia por não cumprir com seus próprios planos e metas de ter um ano mais saudável agravava ainda mais a situação. Ele estava se sentindo um lixo em um ciclo negativo de imobilidade. E os problemas de Paulo não estavam só na academia. Aquela meta que ele havia traçado no início do ano, de ler pelo menos um livro novo todos os meses, não conseguiu passar da introdução do primeiro capítulo e estava empacado nele até agora. A ideia de aprender um novo idioma para aumentar suas chances de finalmente conseguir fazer aquela sonhada virada na carreira, nem chegou a escolher uma escola para começar. Mas qual era o problema, afinal? Paulo não se considerava uma pessoa sem ambição. Pelo contrário, ele conseguia visualizar claramente seus objetivos e as recompensas que aqueles esforços poderiam trazê-lo. No caso da academia, exercícios regulares o ajudariam a conquistar um corpo mais bonito e mais bem-estar, confiança em si mesmo. No dos livros, ele sabia que consumir mais informações relevantes o tornaria mais apto para lidar com os desafios que ele enfrentava no trabalho e na vida em geral. Finalmente, no caso do idioma, Paulo já sonhava com tudo o que poderia fazer com um aumento salarial, que ele esperava já há mais de um ano. O que acontecia sempre que chegava a hora de Paulo enfrentar os desafios, de cumprir as metas que ele havia estabelecido e tentar chegar aos tão sonhados objetivos, é que ele precisava encarar a dura realidade. Aquelas rotinas eram extremamente enfadonhas para ele, chatas. Por mais que ele se imaginasse num futuro com o corpo forte, musculoso, quando ele se sentava no aparelho da academia para levantar peso, aquela imagem rapidamente desaparecia. Era imediatamente substituída pela sensação de perda de tempo, de cansaço e até de dor. Ele estava coberto de suor, com os músculos latejando, a boca seca de sede. Tudo bem diferente daquela imagem gloriosa que ele tinha na cabeça. Isso era suficiente para apagar qualquer idealização da sua mente. E em pouco tempo, ele estava afastado da academia de novo. Com os livros, acontecia a mesma coisa. Sempre. Quando ele escolhia um livro novo para ler, se sentia ótimo. Quando lia os textos da contracapa e da orelha, praticamente já conseguia se sentir mais inteligente e interessante. Ainda mais depois de passar os olhos pelo índice de capítulos. Toda aquela massa de informações e conhecimento esperando para ser absorvida por seu cérebro, faminto por aprendizado. Mas essa sensação não durava muito além do primeiro capítulo, às vezes nem da introdução. Infelizmente, Paulo sempre achou a leitura uma atividade chata e monótona. Sua atenção rapidamente se esgotava, e ele se pegava pensando em mil e uma coisas que não tinham nada a ver com o texto. Quando ele se dava conta, já tinha passado uma página inteira sem nem perceber. E não conseguia sequer lembrar do que se tratava o assunto daquele capítulo. Mas o caso de Paulo não é isolado. Pelo contrário, é provável que muitas pessoas se reconheçam nessa história, com pequenas mudanças. Mas no fundo, o problema é muito parecido. Os planos, anseios, desejos e expectativas sempre acabam se chocando com a dura realidade do trabalho necessário para conquistá-los. E nem sempre esse trabalho é empolgante, divertido. Pelo contrário. Como foi então que Paulo conseguiu superar essas barreiras que por grande parte da vida dele pareciam impossíveis de vencer?
Paulo percebeu que a estratégia que ele estava usando não funcionava e que se ele seguisse atacando o problema da mesma forma, os resultados não iriam mudar. Como uma pessoa interessada em autodesenvolvimento, ele assistiu a alguns vídeos sobre a importância de viver no presente, no agora e não no futuro. E percebeu que sua estratégia até ali se baseava toda no futuro, numa ideia de como as coisas seriam dali a alguns meses. Mas aquilo tudo era uma fantasia, fruto da sua imaginação, ao contrário da rotina diária necessária para ele alcançar aqueles objetivos. Decidiu então que tentaria um caminho diferente, que fosse mais focado no presente, nos momentos em que ele estava vivendo, e não nos sonhos sobre o ano seguinte. Mas como ele colocaria isso em prática? Paulo percebeu que, principalmente, ele teria que tornar mais agradáveis os momentos em que ele estava realizando essas rotinas difíceis e deixar de encará-las como verdadeiros sacrifícios em nome de um bem maior. E para isso, ele precisaria usar toda a criatividade. Começou a pensar, primeiro, em uma estratégia para seus momentos de leitura, e teve uma ideia. Tentaria combiná-los com outras atividades ou ambientes que ele gostava muito, para enganar o seu cérebro. Paulo gostava muito de café e de passar alguns momentos nos bancos dos jardins que ele tinha no térreo de seu prédio de apartamentos. Esses eram momentos de lazer para ele, que nunca tinha pensado em aproveitar para fazer uma leitura que considerava importante. Foi essa sua primeira mudança. Toda vez que ele ia ler, Paulo preparava uma bela caneca de seu café favorito e a levava junto ao livro para o jardim, onde esticava as pernas e mergulhava na leitura, entre um gole e outro. O que Paulo descobriu foi que ele não apenas conseguia ler mais dessa forma e se envolver de fato com os temas que ele estava estudando, mas que ele também acabou criando um novo hábito saudável e prazeroso para ele. Um momento de descompressão em que ele conseguia se desconectar dos problemas do dia a dia e entrar num espaço seguro, de relaxamento e contemplação. Paulo terminou muitos livros assim, e depois ainda expandiu as possibilidades de cenários, para parques, e sempre que ia à praia, carregava junto o livro da vez. Em dias em que estava se sentindo muito ansioso, trocava o café por um saboroso chá. Na academia, Paulo percebeu que estava exigindo demais do seu corpo e decidiu que faria treinos mais leves inicialmente, ouvindo seus álbuns favoritos de música. Descobriu que a música que tocava no salão de exercícios o incomodava e ele nem se dava conta, tão focado que estava no seu futuro imaginário. Assim, ficava tudo melhor e passou até a socializar mais com as pessoas. Fez um grupo de amigos com quem saía para jantar e beber ocasionalmente. A academia se tornou, além de um lugar de autodesenvolvimento, um ponto de conexão com outras pessoas e de novas amizades. Não demorou para os tão sonhados resultados aparecerem no corpo também, como ele sempre desejou. Finalmente, empolgado com os resultados de sua estratégia, Paulo decidiu aplicá-la ao estudo de inglês, que por tanto tempo evitou. No começo, combinou os estudos com a pesquisa de filmes e diretores americanos, porque gostava muito de cinema, e assim, descobriu muito sobre a cultura do país e seu idioma enquanto relaxava assistindo longas metragens, comendo pipoca com manteiga e sal na sua sala à noite, depois do trabalho. Isso só turbinou sua vontade de estudar. Começou a fazer aulas particulares, pois sentia que se distraía menos, com alguém mais próximo o ajudando. E essa história toda culminou numa linda viagem para os Estados Unidos, onde Paulo teve algumas das experiências mais marcantes de toda a sua vida. No fim, ele mudou de emprego, mas não por causa do seu inglês, que agora estava afiado. Foi convidado a trabalhar numa empresa alemã e topou. Agora, precisaria estudar um novo idioma desde o começo de novo. Mas Paulo não se arrependeu nem um pingo por ter aprendido inglês. Pelo contrário, estava empolgado para começar o alemão. Sempre gostou dos filmes daquele país. O futuro
como Paulo aprendeu, é impossível de prever, mas o presente está totalmente sob o nosso controle. Se você está cansado de não evoluir na vida e quer sair dessa o quanto antes, clique no primeiro link da descrição e comece a aplicar hoje mesmo. E se gostou do vídeo, compartilhe. Um forte abraço!